A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, prazer, eu sou o diácono Eric Santos, passando aqui para fazer esse vídeo, para abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua chamada. O vídeo de hoje é muito importante, pois irei falar aqui sobre 6 conselhos para pregadores itinerantes, ou para você que quer ser um pregador itinerante. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, verifica aqui embaixo se você é inscrito no meu canal. Se você não for, se inscreva. Ative o sininho de notificação para que você possa receber os próximos vídeos, tá? Compartilhe com seus amigos, com a sua família, no grupo da igreja que você congrega, que você faz parte. Comenta aqui embaixo se você gostou depois do conteúdo desse vídeo, o que você achou, tá bom? Deixe sugestões para próximos vídeos e assim então Deus te abençoe no nome de Jesus. Comecei esse canal alguns dias atrás, tem 40 inscritos, tá bom? Então seja mais um inscrito, tá? Venha aqui fazer parte dessa comunidade de aprender a palavra de Deus, que assim Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero aqui ler um texto base para a gente começar esses 6 conselhos. Está em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Está escrito assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém. Então, esse aqui é o texto base que lemos, conhecemos a história, né, registrada aqui no livro de Atos, que a partir então daqui, da igreja de Antioquia, eles foram fazer missões, Barnabé e Saulo, né, apóstolo Paulo. Então, eles foram, o Senhor foi com eles, cooperou, foi uma benção, muitas pessoas foram curadas, salvas, né? Então, aqui eles foram bem-sucedidos em sua missão. Então, para que você, eu, todos aqueles que desejam ser pregadores, acredito eu que deva seguir esses conselhos, tá bom? Isso é muito importante de seguir, de prestar atenção, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conselho aqui é congregar. Isso mesmo, congregar. Então note que o texto diz na igreja que estava em Antioquia. Então eles estavam em uma igreja, eles estavam congregando, cultuando, fazendo parte daquela igreja. Então é muito importante de você ir aos cultos, de você congregar, de você ficar ali servindo a Deus. Então isso é muito importante. Jesus disse para os seus discípulos, depois que ressuscitou, disse: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele não disse: saia pregando, vá e anuncie o evangelho. Não, ele disse: ficai em Jerusalém. Então é muito importante que primeiro a gente cultue a Deus, fique em uma igreja, faça parte de um ministério, de uma igreja local ali, tá? Então isso é muito importante. Então, tendo dito a primeira, vamos para o segundo conselho aqui. Tenha a presença de Deus. Então, note aqui no texto que diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Profetas são aqueles que trazem a mensagem de Deus para o povo, que trazem a presença de Deus para o povo. Tá? Enquanto no Antigo Testamento o sacerdote é aquele que sacrificava, né? O sumo sacerdote sacrificava animais, né, a Deus por expiação do pecado do povo, trazia as demandas do povo para Deus, tá? Enquanto o profeta trazia de Deus as mensagens, a presença de Deus para o povo. Então aqui eles tinham a presença de Deus. Então esse é o segundo conselho: tenha em sua vida a presença de Deus. Será frustrante como obreiro, como pregador da palavra de Deus, não tendo a presença de Deus, não tendo um direcionamento, a presença de Deus para oferecer para as pessoas. Será frustrante isso no seu ministério. Então tenha
a presença de Deus. O terceiro conselho aqui que quero deixar é: senta-se para aprender. Isso, senta-se para aprender. Note no texto que está dizendo: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Doutores fala de lei, de ensinamentos. Então, eles estavam ali aprendendo a palavra. Tá? Barnabé, Saulo estava aprendendo a palavra de Deus. Havia alguns doutores, ensinadores da lei, né? Ensinadores da palavra de Deus. Então é muito importante que sentamos para aprender, né? Há quem diga, né, que aquele que não sentou para aprender não é digno de ficar de pé para ensinar, tá bom? Então, vá aos cultos, aprenda a palavra. Vá aos cultos de ensino, aprenda a palavra. Vá na escola dominical, aprenda a palavra, tá bom? O quarto conselho aqui é jejum, né? Eu disse isso em outros vídeos, se você não viu, assista, tá bom? Então eles estavam jejuando, se consagrando, matando a sua carne, até que o Espírito Santo falou no culto que eles estavam. Então é muito importante isso, se consagrar a Deus, matar a sua carne, ser uma pessoa espiritual ali, jejum, tá bom? Esse é o quarto conselho. Jesus nos deu exemplo, até ele mesmo jejuou, né? Disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é muito importante que você se alimente, né, da palavra de Deus, jejua, se consagra, tá bom? O quinto conselho aqui diz aqui que eles jejuavam e oravam. A oração é muito importante para que você tenha a comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Como que você vai falar de Deus para alguém se você não tem comunhão com Deus, se você não tem contato com Deus, tá bom? Então, antes de você falar, ter uma comunhão na horizontal, né, com os homens, tenha na vertical com Deus. É muito importante isso, o seu relacionamento com Deus. O sexto conselho aqui é: seja respaldado ministerialmente. Tenha um respaldo ministerialmente, ou seja enviado por alguém. Isso está no versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, eles foram despedidos. Alguém os enviou. Isso é muito importante, né? Jesus nos deu o exemplo disso. Quem que enviou Jesus? Deus. Jesus não chegou e foi por si só. Não chegou fazendo milagres por si só. Ele disse: o meu Pai me enviou. Os discípulos não foram por si só. Não chegaram por si só. Eles falaram: a gente foram enviados aqui por Jesus. Tá bom? Então, é muito importante que nós sejamos enviados por alguém. Sejamos um respaldo ministerialmente. Hoje é fato dizer aqui e trazer à memória que muitos pregadores, eles não congregam, eles não têm uma igreja fixa, não cultuam a Deus, saem pregando, tá? Não tem a presença de Deus, porque também não senta para aprender, não vai numa escola bíblica de domingo, na escola dominical, não vão no culto de ensino, não vão, saem pregando, tá bom? Não tem uma vida de consagração a Deus, saem aí. Então essas são algumas verdades que precisamos ouvir antes de ir. Temos que ficar, né? Antes de falar para alguém, temos que sentar e aprender, tá bom? Então, são alguns conselhos ministeriais que devemos seguir, que homens de Deus seguiram. Antes que eles foram, eles ficaram. Antes que ficaram de pé, eles se assentaram para aprender a palavra de Deus. Muitos de hoje, eles vão: quem é seu pastor? Meu pastor não tem pastor, né?
Qual é a sua igreja? Eu não tenho igreja, eu congrego em todos os lugares. Eu sou a igreja. Então vamos todo mundo congregar em você, ô catedral, né? Então, isso é muito importante. Muito importante, tá? Considero esses conselhos aqui essenciais para a vida de quem quer ser um pregador da palavra de Deus, pregador itinerante da palavra de Deus. Essa é a nossa realidade, qual estamos vivendo. Muitos estão indo sem um respaldo ministerialmente, tá? Sem conhecer, estão indo sem a bênção de alguém, sem ter um pastor, sem ter quem enviou eles. Não congrega, não cultua, não senta para aprender, não vai na escola dominical, nos cultos de ensino, simplesmente foram, tá? Não tem um ministério, simplesmente congrega em todos os lugares, faz do jeito que quer, na hora que quer. E eu acredito, dentro da palavra de Deus, que não é assim. Lembra de Moisés? Moisés teve um chamado de libertar o povo do Egito. E a preocupação de Moisés era: Senhor, quando eu for lá, eles vão perguntar quem me enviou. E Deus falou assim: diga que o eu sou me enviou. Aleluia! Então isso é muito importante, irmão. Minha irmã, que você seja enviado por alguém. Eu sei que Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Dá uma vontade de sair pregando. Mas temos que ter um respaldo ministerial, uma igreja para congregar, né? Então, hoje vivemos um mundo que tem muitas igrejas. Eu estava ouvindo um pregador desses dias na minha igreja dizendo: hoje não podemos falar, quando pregamos a palavra de Deus, vai em qualquer igreja. Não devemos, porque tem igrejas de todo jeito hoje. Então, temos que falar uma igreja certa, uma igreja séria, que leva a palavra de Deus a sério, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o seu comentário aí nos finais do vídeo aqui. Se você gostou, o que você achou, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Compartilha com seus amigos, com 2, com 3, no grupo da igreja que você congrega, que você faz parte, tá? Então, compartilha com seus amigos que estão começando agora, que quer ser um pregador da palavra de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Amém.